Perdi uma noite de sono e no dia seguinte estou moído. Por que isso acontece? Eu sou o professor Fábio Sasquini do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou te explicar por que isso está acontecendo. Eu recebi uma dúvida de uma garota, né? Eu achei bastante curioso, e por isso resolvi gravar esse vídeo. A dúvida era assim, ela contava um relato assim: professor, eu saí de noite com as minhas amigas, com meu namorado, nós fomos num barzinho, e ali a gente ficou, né? Ninguém ficou tomando muita coisa alcoólica não, só uma cervejinha, um suquinho de laranja, e a gente ficou conversando. Mas quando eu fui ver, era 5 horas da manhã, fui para casa, dormi até as 4 horas da tarde no outro dia, mas eu acordei moída, eu acordei com o corpo dolorido, eu acordei com a cabeça inchada. Professor, por que isso acontece? Muito bem, existem vários fatores que contribuem para esses sinais e esses sintomas, e hoje eu vou te contar um. É o seguinte, presta atenção, nós temos no sangue uma célula chamada glóbulo vermelho, que em alguns livros de fisiologia você vai encontrar que essa célula também se chama hemácias, em outros livros você vai encontrar com o nome de eritrócitos. Qual que é a função das hemácias ou dos eritrócitos ou dos glóbulos vermelhos? É transportar o oxigênio, né, que a gente absorve nos alvéolos pulmonares, até os tecidos periféricos, até o cérebro, até o coração, até o músculo, até o osso, até o fígado e por aí vai. E aí olha que interessante, todo dia você tem redução do número de hemácias, você perde hemácias principalmente pela urina. Um dos motivos porque o seu xixi ele tem uma leve corzinha amarelinha é porque você está perdendo hemácias na urina. Então, todo dia você perde uma quantidade de hemácia e ao mesmo tempo o seu corpo, a sua fisiologia repõe esse número de hemácias para que ele permaneça estável, para que consiga transportar o oxigênio em quantidades ideais para todos os tecidos corporais. Então, olha que interessante. Quando nós temos redução do número de hemácias no sangue, isso na fisiologia tem nome. Isso aqui é chamado de hemólise. Então lembra que na fisiologia a terminação lise quer dizer quebra, redução, perda. E a palavra hemo quer dizer sangue, células do sangue. Então, todo dia você está perdendo um volume X de hemácias. Por quê? Pelo próprio transporte de oxigênio que gera oxidação, ou muitas vezes as hemácias... Professor, quem latiu aí? Meu cachorro Nico, ele fica aqui e às vezes ele quer participar dos vídeos. Então as hemácias elas também têm que transitar pelos famosos capilares, que são vasos sanguíneos microscópicos, muito fininhos, apertados, e aí ela tem que transitar ali, muito apertado, isso acaba danificando a estrutura da hemácia. Então, todo dia você tem hemácias danificadas que precisam ser eliminadas e precisam ser repostas. O nome desse processo é chamado de hemólise, beleza? Então olha o que acontece. O sangue ele está circulando, e o sangue vai passar no rim para filtrar lá tudo e vai desviar para a urina as hemácias mortas para eliminar pela urina. Nesses rins, você tem receptores que conseguem identificar se você está tendo ou não eliminação de hemácias. Então, toda vez que os seus rins detectam uma redução no volume de hemácias, os seus rins vão produzir um hormônio chamado eritropoietina, que a gente usa a famosa sigla EPO. Então esse hormônio aqui, ele responde à diminuição da quantidade de hemácias no sangue. E aí olha o que acontece. A eritropoietina liberada pelos rins vai para o sangue e você tem receptores para eritropoietina na medula óssea dos seus ossos longos, por exemplo, o fêmur. Então lembra que da anatomia do fêmur, né? Então eu não sou um bom desenhista de osso, mas a medula óssea é aquela parte mais interna do osso, né? Dos ossos longos, como o húmero, o fêmur. Então essa parte mais interna é a medula óssea, beleza? Então olha o que acontece. A eritropoietina, então ela vai agir nas medulas ósseas dos seus ossos longos e a ação da eritropoietina estimula as famosas células tronco hematopoéticas, que são células que vão se diferenciar, né, em novas hemácias, em novos glóbulos vermelhos. Então é a partir dessas células tronco hematopoéticas que vai ter a formação das células sanguíneas, tanto os glóbulos vermelhos quanto os glóbulos brancos. E aí, à medida que esse processo vai acontecendo, nós conseguimos aumentar o número de hemácias no sangue, beleza? Beleza. E aí, é claro,
Essa hemácia foi produzida na medula óssea, portanto, ela é liberada no sangue, mas ela ainda não está pronta totalmente para fazer o trabalho dela, que é transportar oxigênio. Para isso, essa hemácia que foi produzida na medula óssea, ela vai para o sangue circula e o sangue vai passar no fígado, onde esta hemácia vai receber o mineral ferro. Então, para transportar oxigênio, a hemácia precisa do mineral ferro que ela vai buscar no fígado. Então, quando ela tiver o ferro presente na sua estrutura, obviamente que ela vai estar disponível para passar no alvéolo e aí vai captar esse oxigênio e vai transportar esse oxigênio. Muito bem. O que isso tem a ver com a pergunta que nós estamos respondendo nesse vídeo? É que o pico, o que é pico? É o momento de maior liberação e a ação da eritropoetina na medula óssea acontece aproximadamente entre 4 e 5 horas de sono profundo. Então, se eu fiquei na balada, se durante o período que eu deveria dormir, se durante o período que, por anos, tudo isso aconteceu de noite, de repente eu resolvo ir para a balada, e se eu não dormir, isso aqui fica mais inibido. Então o que vai acontecer quando você perde a noite de sono por qualquer razão? Isso daqui diminui, você vai eliminar as hemácias pela urina, mas você não vai ter grande liberação da eritropoetina e grande assimilação da eritropoetina na medula óssea para conseguir repor a quantidade de hemácias na mesma proporção que você perdeu. Por quê? Porque isso vai acontecer no período noturno. Então, quando você perde a noite de sono, você aumenta a eliminação, mas você não consegue repor na mesma proporção. Então, como você não consegue repor na mesma proporção, você vai ter menos hemácias circulando. Se você vai ter menos hemácias circulando, a tua capacidade de transportar oxigênio, ela também diminui. Se a tua capacidade de transportar oxigênio diminui, a disponibilidade de oxigênio para, por exemplo, um órgão como o cérebro, que precisa de muito oxigênio, também diminui. E se diminui, é natural você acordar no outro dia se sentindo cansado, se sentindo moído, se sentindo meio dolorido. Aí você para e pensa, ué, mas eu fiquei sentado no bar, só fiquei tomando uma cervejinha de leve, fiquei trocando ideia, dando risada, dando uns beijinhos no namorado, mas eu tô moída, não fiz esforço físico nenhum, como é que eu posso estar cansada? Porque você está com um número menor de hemácias naquele momento. Por isso que pessoas que doam sangue, ou quando você vai fazer um exame de sangue que você tira várias ampolinhas, não estou falando de uma, estou falando de 30, você naquele dia fica cansado. Naquele dia sugerem para você ficar mais em repouso. Por quê? Porque eu tirei sangue, tirei as células que tem no sangue. Vai demorar um tempo para a minha fisiologia repor. Portanto, o sono diurno, ele não vai ter a mesma velocidade do que o sono noturno dentro desse processo. Por isso que você vai se sentir efetivamente muito cansado. Quer ver outro exemplo? Quando você fica muito tempo exposto ao sol, mesmo que você não faça movimento, você pode ficar sentado no sol lendo um livro, beleza? Você fica sentado. Você vai se sentir mais cansado porque naturalmente a temperatura corporal aumentando vai aumentar o gasto de energia basal do corpo. E para aumentar o gasto de energia basal do corpo, o seu músculo vai ter que consumir mais oxigênio. Então você vai ter mais descarrego de oxigênio no músculo que vai aumentar o teu gasto calórico em repouso. Por isso que você fica também cansado. Agora, qual que é o bom disso? Cara, não tem problema nenhum, você um dia ou outro, você vai lá pra balada. O problema é quando você começa assim, ó, de quarta pra quinta balada, de quinta pra sexta balada, de sábado pra domingo balada, domingo pra segunda balada. Aí você fala assim, pô, o cara tá dormindo durante o dia. Isso, cronicamente ao longo do tempo, vai diminuir esse poder de transporte de oxigênio e isso pode impactar, né, ao longo do tempo a sua potência aeróbica. Portanto, uma vez ou outra, beleza, cara, faz parte da vida, a tua fisiologia vai resolver isso em 2 dias, 3 dias. Agora, se isso começar a ser algo frequente, aí você pode começar a ter problemas mais sérios nesse processo. E aí você vai ter uma vida mais cansada, você vai ter uma vida mais ofegante, você vai ter uma vida mais difícil e menos alegre. Então, cara,
À noite, dorme, de vez em quando vai na balada, tá tudo certo, a fisiologia resolve, beleza? Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, compartilhe, coloque aí os seus comentários. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. E ó, se você quiser saber mais sobre essa questão de transporte de oxigênio ligado ao sangue, como interpretar os exames de sangue, tem este livro aqui, que é um livro inédito na educação física, onde eu te ensino a interpretar os resultados do exame de sangue e te ensino a usar essas informações na prescrição do treinamento. Serve para você que trabalha com atleta, para você que trabalha com pessoas que querem emagrecer, você que trabalha com pessoas que têm doença crônica, é um conhecimento essencial para você. Esse livro vem com uma planilha de presente e tem frete grátis para todo o Brasil. Então o link está aqui na descrição do vídeo, clica lá para mais informações desse livro aqui. E adquirindo agora, eu vou fazer questão de fazer uma dedicatória para você, porque eu faço questão de fazer a dedicatória em todos os livros para quem resolveu acreditar no meu trabalho, beleza? Então tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.